Nós vamos conversar com o Sávio, né, o nosso querido Sávio Matheus, que é médico veterinário, tá? Oftalmologista, e hoje ele vem para falar do abril marrom, isso mesmo. E presta atenção, hein? Nós vamos falar de perda de visão, de cegueira em pets. E só para vocês terem uma ideia, eu tenho algumas informações aqui, né? Que a perda de visão reduz bastante a autonomia dos cachorros, mas existem raças que acabam sendo mais prejudicadas ainda. O problema é bastante comum em alguns tipos de raças, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, e é interessante que a gente fale sobre esse assunto porque nós estamos no Abril Marrom, que é um mês de prevenção e combate às causas de cegueira em animais. E aí a gente vai entender um pouco mais e tirar algumas dúvidas. Tudo bem? Tudo bem, Vanusa, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, muito obrigado. Já estamos vendo um pet aqui. E aí a gente vai querer entender um pouco mais sobre a questão dessa cegueira, como a gente pode combater essas causas de cegueira nos nossos pets. As raças verdadeiramente influenciam? Sim, Vanusa, sim. Os animais, eles estão predispostos a ter a perda da visão, assim como o ser humano também, né? E as doenças são bem similares, né? Então hoje a gente tem destaque aí para a catarata, para o glaucoma, né? Como carro-chefe aí, principalmente dessa perda da visão. Então, uma das formas de prevenção, na verdade, é a avaliação periódica, né? Então, se você tem um pet que tem uma raça mais predisposta, se já tem uma idade mais avançada, então é interessante sempre estar fazendo esse acompanhamento com o oftalmologista veterinário. Por que os pugs, eles são cães que acabam tendo mais problema de cegueira? Assim, o pug, ele se enquadra numa raça que nós chamamos de braquiocefálicos, né? Que são animais que têm um focinho muito curto e a órbita ocular bem rasa, né? Então, com isso, o olho fica muito exposto e isso favorece eles terem perfuração ocular, úlcera de córnea, né? Entre outras causas também que podem estar levando à cegueira, né? Mas a maior predisposição é por conta anatômica mesmo. Como nós estamos nesse mês marrom, que chama atenção para a cegueira aí dos nossos pets, vale lembrar também aos tutores, às pessoas que estão assistindo o nosso programa, que às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, olha, eles não deixam de ter uma vida normal. Não é bem assim, né? A gente tem que tirar um pouquinho, por mais que eles tenham, eles dão continuidade à vida deles, eles precisam comer, eles precisam se virar. Se adaptam, Mas a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Com certeza. Assim, é uma adaptação, né? Eu costumo falar para os meus clientes o seguinte, que a visão para os pets, diferente do humano, ela não é o principal sentido, né? Porque na natureza eles adaptaram outros sentidos, como o olfato, a audição, né? Por ter a necessidade de caçar, né? Então, mesmo não sendo o principal sentido, a qualidade de vida desse animal que não enxerga, queira que não vai ser 100% igual a um animal que é visual, né? Porque ele vai conseguir achar a comidinha dele, a água e tudo, mas não vai ser a mesma coisa. Além né? dos Então, acidentes, né? Acidentes que podem estar mais predispostos também, né? Então, o melhor tratamento mesmo é a prevenção, né? Onde se acompanhado essas doenças, muitas delas podem ter uma prevenção adequada, né? Hoje nos pets, principalmente a catarata, ela é algo que muitos tutores não sabem, mas é tratável, assim como no ser humano, é uma cirurgia, é feita cirurgia para tratamento. Então, eu atendo bastante paciente que chega com esse histórico, perdeu a visão, tem catarata, não tem o que fazer, mas é uma falta de informação de muitos tutores, porque hoje a gente, na oftalmologia, já estamos avançando para essa parte de cirurgia de catarata também. Tem uma causa específica? Porque a gente falou da raça, Sim, né, das raças. Tem desde predisposição racial, né, por exemplo, raça poodle, tem uma predisposição bem grande de apresentar, mas a maioria das causas da catarata é a catarata senil, que é uma catarata da idade, né, assim como no ser humano é uma alteração que está ligada à idade, né, então vai ser a maior predisposição mesmo. As pessoas, elas não levam muito em consideração a época que ele está envelhecendo, né? As pessoas deixam seguir, mas a partir mais ou menos de que idade já tem uma certa preocupação? 5, 6 anos já seria o ideal de você estar
passando a ter um acompanhamento mais periódico com seu pet, né? Principalmente da parte da visão, porque aí ele já começa a ter uma dificuldade de lubrificação ocular, menor quantidade de produção de lágrima, né? Tem a questão das predisposições de vir a apresentar catarata, né? Então, seria o ideal, a partir dessa idade, já estar mais atento sobre a saúde ocular. O que falar dos gatos? Os gatos, assim, quando a gente trata assim, de animais, a gente leva muito cão e gato porque é muito parecida essa parte ocular, né? Mas as doenças também serão as mesmas, né? A catarata, o glaucoma, eles vão ter também essa predisposição a estar apresentando, né? E se apresentar pode levar à cegueira, se não tratado de forma correta também. Então, assim, ele pode evitar essa cegueira, desde que o tutor tenha essa preocupação de levá-lo com antecedência, com uma forma preventiva. Sim. Por exemplo, o glaucoma, né, que é o aumento da pressão intraocular. Ele pode ser tratado, né, mas essa pressão alta, cerca de 48 horas sem tratamento, ela já pode levar à cegueira, né, e essa cegueira pode ser irreversível. Quais são, na verdade, os medicamentos que podem ser utilizados nesse caso? No caso da alteração já do glaucoma, né, nós temos tratamento, né, onde vão ser usados medicamentos específicos para diminuir essa pressão, né, sendo eles uns para diminuir a produção do humor aquoso, né, que é o líquido que vai estar fazendo esse preenchimento do globo ocular, e outros para aumentar a drenagem. Né? Então, basicamente, vão ser em relação já ao tratamento mesmo. A prevenção que eu digo é o seguinte, porque toda doença, se você descobre ela no começo, então a forma de você tratar vai ser bem mais simples do que uma doença que já está de forma avançada. Né? Então, vai estar mais relacionado a isso, você fazer um diagnóstico precoce, entrar com tratamento de forma precoce também, né, para evitar as alterações posteriores, que pode estar culminando com a cegueira. As secreções dos olhos desses pets podem também trazer uma informação de que pode existir ali um problema de cegueira? Com certeza. Tanto secreção como também a vermelhidão desse globo ocular é algo que você tem que ficar atento. Né? Por exemplo, o glaucoma ele vai levar uma injúria ocular, né? Onde os vasos vão ficar bem engurgitados, bem hiperêmicos, né? E a questão da secreção, né, ela pode estar indicando que a produção de lágrimas já não está suficiente, né? Então é bastante comum, tanto em pacientes que têm alguma doença sistêmica, como também em pacientes já com a idade, né? Assim como no ser humano também, com a idade, os olhos dos pets também vão ficando mais secos. Pronto, né? Eu queria até chamar a atenção que nós temos essa imagem aqui no telão de um pet com, no caso aqui, a catarata. Não, nesse caso aí é uma uveíte, né? Muito provavelmente seja uma uveíte decorrente de alguma doença sistêmica, porque ele está com opacidade nos dois olhos. Só que o que a gente tem que levar em consideração nesse caso, que a opacidade dele não é no cristalino, que seria a catarata, e sim na córnea. Né? Então, é um edema de córnea que ele está apresentando, na verdade. Né? Tá vendo? Ó, chama atenção, porque... Por que eu chamei atenção para essa imagem? Porque nem todas... O olho do pet vai estar assim. Então, às vezes, o seu pet está cegando e você não está percebendo. Não está percebendo. Né? Porque o olho ele fica normal? Muitas vezes pode ficar normal, algumas vezes pode ficar só mais vermelhozinho. Então, se você não for atento, muitas das vezes pode passar despercebido. Até chegar num quadro desse, onde vai se ficar mais nítido, que muito provavelmente já esteja uma doença também mais avançada. Né? Ele consegue mostrar através de coceirinha nos olhos? Sim. Toda hora coçando o olhinho? Sim. Isso é algo até que a gente sempre pergunta também no consultório. E aí, você está notando algum sinal de desconforto, coçar esses olhinhos, né? Piscar involuntariamente, fotofobia, que é a sensibilidade à luz, né? Então, esses são sinais que geralmente vocês vão estar notando nesses pets. Mesmo da forma inicial das doenças oftálmicas, já vai dar para notar alguns sinais desses. Pode estar se batendo nos móveis, com certeza. Né? Algo também para se observar. O principal sinal que vai ser apresentado no paciente que está apresentando dificuldade visual vai ser isso, bater nos móveis, dificuldade para descer uma escada, né? Então, dificuldade para encontrar a alimentação. Então, isso vai ser algo que vai ser mais notório de início. Tá certo, Sávio. Eu acho que foi muito bom a gente bater esse papo aqui, pra gente passar essas informações, porque de repente você tá aí com o pet em casa, não sabe o que tá acontecendo com ele. A Lorena é uma que cuida direitinho dos pets dela. Sim. Até o que eles não têm, ela fica ali observando. Eu acho que você tem.
Ela tá sempre de olho, mas nem todo mundo observa, Sim. né? E quando você traz um pet para dentro de casa, você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar. Aí você vai mostrar verdadeiramente quem é você. Que empatia é essa que você tem, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Nada, vai aparecer agradeço. agora aí o Instagram dele na telinha. Ele vai reforçar sim, para que você possa também aproveitar as dicas. Muitas dicas, né? Sim, você gosta de passar com também. Com certeza. Né? Eu gosto sempre de estar passando informações no meu Instagram também, de alguns casos que eu atendo, né? E principalmente falando dessa especialidade, que é algo assim, meio que inovador em Teresina, né? Porque tínhamos poucos profissionais dessa área, né? Então sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de estar falando da oftalmo, que assim é minha paixão. Pois é, eu fico feliz, porque a gente percebeu que esse mundo dos pets se aumentou muito as casas de alimentos e até de produtos, mas às vezes tem gente que vai lá, compra só a ração e não tem noção da quantidade de itens e produtos que tem dentro daquele local. E você também, para não sair comprando qualquer coisa e utilizando no seu pet sem saber verdadeiramente o que é. Indicação. Né? Indicação. Por isso que é bom ter vocês profissionais. Sim.